O Thiago aqui, nesse vídeo, ele responde como foi ser gay nos anos 80, porque parece que ele é um ex-gay, é isso mesmo? E ele fala que no Brasil tá proibido não ser gay, bora ver isso. Tô curioso. Louco. Então, sim, infância, brincar na rua, sai sozinho, vai a pé pra escola com as outras crianças, vai e volta. A pé mesmo, assim, né? É, a pé mesmo, saia de casa, 6h30 da manhã. Quantas quadras, As assim? crianças andavam 10 quadras, 15, cara. 20 minutos, a gente ia, voltava em bando. Era outra vida, era outro mundo. Era outro Nextel, pipi. Não tem mais nada a ver com isso. Interior, né? Itapira é uma cidade pequena. Tem, acho que até hoje deve ter uns 90 mil habitantes. Isso é pequeno. Pequeno. É pequeno. Mas era estrada de asfaltada ou era de terra? Não, era asfaltado, asfaltado. Não, cidade organizadinha, com a pracinha, o coreto, a igreja. Aquele padrão. É, exatamente. Todo mundo muito católico, né? Ô, gente, vocês. Eu acho. No Brasil existe um engano sobre o catolicismo, tá? Eu não sei como é que tá agora. Mas quando eu era criança, a gente dizia que era católico, vinha no sistema. Você é o quê? Católico, protestante, não sei o quê, crente, não sei o quê. Você falava que era católico, você nem pensava. Porque alguém te falou assim, não, tu é os pais falavam, né? Você é católico e pronto. Não tinha não havia um conhecimento profundo sobre as coisas. Então, falar que é católico quando criança, eu acho que é meio balela, hein? Então a infância foi muito bacana nesse ponto. A infância foi muito bacana. O problema começa na puberdade do interior. É. Né? Começa Quando é criança, na puberdade. todo mundo tá junto. Quando é criança, é criança. Agora, a puberdade, ela é dose. Porque a puberdade, ela começa entre 10 e 12 anos. Tá. E aí que você fica meio... Começa a sexualização da pessoa. Começa a sentir uns calor, um negócio, né? E quando se é gay... Hoje é meio obrigatório ser gay, né? É. Então é... É o quê? Breaking News, CNN. Atenção, atenção. É obrigatório ser gay no Brasil, hein? E aí, você já deu uma sentadinha hoje? Hoje é quase que... Você não é gay, é crime. Não, se uma mulher não falar que é bissexual, o pessoal fala, como assim? É verdade. Não, daqui a pouco Que Brasil é esse que vocês estão vivendo, hein? a gente vai ter que comer cota de gente feia. O mundo tá nesse Onde já ponto. se viu você... Sabe o que eu acho engraçado? Vamos fazer uma análise aqui. Volta e meia nesse filme bobajado americano, sempre tem uma piada recorrente, que é quando aparece o filho de alguém, ou alguém falando que, porra, talvez eu seja gay. Ele sempre fala assim, relaxa, cara. Todo mundo passou por essa fase na faculdade. Que é uma piada recorrente, que me parece algo muito da cultura americana, que é, em um determinado período da vida das pessoas, eles literalmente experimentam, né? Experimentam sua sexualidade, e aí ficam com pessoas do mesmo sexo biológico, falando, né? E já no Brasil, os caras agem como se isso fosse algo terrível. Uma coisa que eu já pensei muitas vezes no passado. Será que, se a gente não tivesse todas as nossas travas religiosas, porque eu acho que grande parte da formação do nosso gênero mental, não é isso? Tipo assim, eu me entendo como homem porque isso. Eu acho que grande parte disso vem de que nessa fase da adolescência, ali no começo da vida jovem, a gente recebe literalmente muita doutrinação pra tipo, olha, você não pode ser gay. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas no meu caso aqui, na minha vizinhança, caramba, mano, era literalmente assim, ó, todos os lugares tinham conversas entre os homens do tipo assim, ó, mas não pode ser gay. Tá pegando as minas? Que não pode ser gay. Eu já fiquei pensando nisso no passado, assim, tá? Tipo assim, será que se eu não tivesse tido toda essa pressão, será que de repente eu não teria experimentado? Será que eu não sou só porque não sou? Ou será que eu não sou porque, sabe, dúvidas filosóficas? É claro que hoje pra mim tá muito mais tranquilo isso, porque eu já sou um cara de 30 e muitos anos, então eu já consigo filosofar de outras maneiras. Mas quando se é jovem, tipo assim, será que se você tivesse liberdade para experimentar, você seria o hétero que você se diz hoje? Eu já filosofei muito sobre isso no passado. Você não pegar as mulheres Se eu não feias. ter uma ereção pela Ruth Ronce, que Deus a Que tenha. maravilhoso. Ó, isso aí, ó, isso que ele tá falando é verdade. Isso aí é o lance da masculinidade tóxica, que é você não demonstrar interesse por qualquer mulher. Como assim? Você deve ser gay. Eu fui criança nos anos 90, era exatamente isso. Paquito, você já teve ereção por gente feia? Porque o Paquito é um cara desse da bagunça também. Ele não tá nem não aí. binário. Não binário. Qual Ele fala que é do- pan. O que Ele que fala- é pan? Pan é passivo até a morte na minha época. Sério, não? Na minha é época, isso, né? eu sou da época dos viados de gueto, porra. Eu era amigo do Clodovil. Mas pan não era o cara que transava com árvore, que comia Não, eletrodoméstico? na nossa época, a gente era assim, a gente encarava a vida como ela é. Tá.
Sempre. Não a vida como deve ser. Exato. Hoje esse pessoal quer ver. Então, Pan, na nossa época, era passiva até a morte. Era o cara que só dava eu não sabia disso. o toba. Então, só. é isso, Passiva Paquito? Mas agora é Pan com N. É. Isso, Ah. exatamente. O que é? Explica pra ele e pra nós. É, aí. quer dizer que eu não ligo pra nada. Ah, isso quer dizer isso aí, qualquer buraco é trincheira. Exato. Quer dizer Chegou isso na aí. balada 100% de acerto. Qualquer Olha aí, ó, sofri bastante por isso. Se você não olha pra mulher, já era taxado. Mano, eu só queria olhar pra onde eu tava andando. Exato, exatamente. buraco é trincheira, é o estado de guerra. Exato. Não passa Exatamente. fome o nosso amigo Não. aí. Não tem Não. jeito. Não, é o gênero militar. Como Né? assim? Qualquer buraco é trincheira. Ah, tá. Mas O você tá falando general. que na sua época, então... Bom, então, mas aí. E ó, gente, e olha como isso é cruel. Eu lembro quando eu tava ali no ensino médio, eu tinha um amigo de escola que o cara, ele era o gato da escola. Sabe, o cara que todas as meninas queriam ficar com ele. E à medida que a gente foi se conhecendo mais e tal, eu fui vendo que as minas com quem ele ficava de verdade, no sentido de transar, são umas mulheres muito feias. Aí eu comecei a achar estranho, porque eu pensei assim, como assim? Esse é o cara mais bonito, todas as meninas bonitas querem ficar com esse cara, mas ainda assim ele tá ficando com as meninas mais feias. Isso tinha a ver com esse lance de masculinidade tóxica. Por quê? Porque ele tinha a pressão social. Então, como obviamente a pressão social de repente falhar com uma menina feia era muito menor, então ele escolhia literalmente ficar com as meninas feias porque havia uma pressão muito menor do que se ele ficasse com uma mina bonitona. Olha como esse lance de masculinidade tóxica é uma desgraça mesmo, bicho. Quando a gente é criança nos anos 80, tem um complicador. AIDS. Primeiro, AIDS. Ela começa Em 84, 85, Aquele começam as pavor, notícias. É o câncer doença, gay. a doença Era o dos câncer homossexuais, gay. verdade. O câncer gay. É. Era o câncer gay. Verdade. No começo Então, era assim, assim. interior. No interior já é provinciano. Numa época em que o catolicismo era muito Será que eu já fui a mina feia de um gato inseguro? forte. O senso de comunidade religiosa, né, era muito mais unido. E no interior todo mundo conhece. Como é que é? E ainda hoje você é taxado se quiser que sua mulher use cinta, mesmo que isso não significa que você se atrai por homens. Todo mundo. É. E aí você é As criança, famílias, né? você cresce vendo, né? Porque tem uma frase ótima do Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele fala: o menino é pai do homem. Isso é muito significativo, porque tudo que você sofre na infância, você carrega pro resto da tua vida. Pior que é verdade. Então você tem uma infância Uma soma, sempre né? vendo o câncer gay. A relação sexual entre dois homens, ela é... Como é que é? Gente, da onde que cidade com mais de 90 mil habitantes nos anos 90 é pequena? Mas olha, Daniel, eu vou te falar, sabe o que acontece no Brasil? Tem muita cidade que ela tem até mais habitantes assim, mas que ela é um grande quintal, bicho. Grande quintal. E lembre-se, anos 90 não tinha internet. Então, tipo, qualquer avanço cultural, até chegar numa cidade menor, longe das capitais, era coisa de 10 anos, cara. é condenada. Aí tem aquela coisa religiosa. O pecado. O pecado e o câncer gay. E aquilo. Isso vai, porque o tratamento para o HIV, ele começa no Brasil. Na época morria. Pegou, morria, lembra? Não tinha Exata. E aí O tinha coquetel aquela vai capa, aparecer lá, o do... aquela capa desgraçada que fizeram no Cazuza. Cara, aquilo na é Veja, emblemático demais, né, cara? né? Coloca pra gente, Paquito. Por favor. Eu fui no aniversário de 87 anos da Lucinha Araújo, até hoje, né? Ela sofre, mas ela... Aquela é uma mulher de Nossa, fibra. que viu? guerreira. Aquela é uma Agora o Pavanato se ergueu e me pegou desprevenido. Eu confesso que eu também não esperava, não. mulher de fibra. E um beijo para Lucinha Araújo, aliás. 87 anos. Né? E ela foi uma das que mais ajudou, né? No combate à doença, na pressão governamental para que as pessoas pudessem ter o tratamento. E foi o José Serra que salvou a vida dos homossexuais do Brasil. Ele fez? Porque o José Serra, quando ele era ministro da Saúde, ele quebrou a patente Tinha uma... do verdade, antirretroviral, teve isso. exatamente. E ele quebrou a patente e transformou em política de Estado a distribuição gratuita do antirretroviral. Então, não só no Brasil, como no mundo inteiro, ele permitiu um tratamento às pessoas com HIV. E aí foi parando de morrer de AIDS. Mas ele fez isso no final dos anos 90, mas até 2000, até meados da primeira década do século XXI, até 2005, 2006, esse tratamento era como uma quimioterapia. Sei. Né? Eu Agressivo. perdi muitos amigos.
Mesmo né, com tratamento, pra no isso. começo do tratamento. E porque muita gente desistia. Ah, era muito agressivo. Era muito agressivo. Depois só que foi de mim. Então aí, hoje, por exemplo, tem um que também a rede pública ela entrega, que saiu como truvada, é um comprimido que você toma para não pegar. Ah, é? Exatamente. Eu já ia falar, eles chamam de PrEP, né? Eu vi isso numa thread do Twitter e eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, mano, que parada, que incrível, cientificamente falando. Saiu isso há quase 10 anos atrás, eu já comecei a tomar isso desde sempre. Entendi. Então assim, hoje você nem pega mais. Se você... E se pegar, tem um tratamento que você não vai sofrer. Exato. Né? Então, o Zé Serra, ele fez isso, aí quando ele saiu candidato, por isso que eu não gosto desse povo de militância, né? Cagaram na cabeça careca do Zé Serra, né? Fazendo, diversidade. Ele que salvou a vida de todo mundo. Se esse pessoal tá Cara, vivo, essa informação hoje é por causa do Zé muito Serra. importante. Então, aí você cresce com isso, aí vem a puberdade, você começa a ter... Você começa a ter um trejeito outro, você não segura, aí você começa a receber os apelidos, aí você começa a ser escanteado. E você não tem... Né, na puberdade. E você não tem na família gente pra falar. Meus pais nunca falaram sobre sexo. Tipo uma vacina? Não, eu não diria que é vacina. Porque vacina tem um poder de ativo, sei lá, na casa de 10 anos, né? E é uma política, vacina, tem a parte política, né? Que você precisa vacinar muita gente, né? Não é esse o caso. O pouco que eu li a respeito é uma medicação que ela, de alguma maneira, ela fortalece seu sistema imunológico para um caso muito específico. Mas, ó, orelhada. Depois procura no site do Ministério da Saúde para se entender melhor sobre isso. Sexualidade. Não era Nossa normal Senhora. falar isso. E sobre homossexualidade, Não, então. pior ainda. Porque Mas nada era o gay falado. assumido, ele era o apelido, ele era o nome do gay assumido numa cidade do interior. Nos anos 90, era a ofensa que se utilizava para fazer troça dos outros. Que era viado? Viado, o nome da pessoa. Mas Se era o cabeleireiro, era o AIDS motivo não de chapéu falava da cigarro. sobre AIDS. Era meio implícito, porque quando... Eu lembro isso de muitos amigos meus que já se foram por causa dela. Famílias, por exemplo, chegavam a não deixar as pessoas gays assumidas a comerem nos pratos de louça da casa. Mas isso era um preconceito que tinha mesmo. E ele, de certo modo, ele ainda existe, tá? Mas era um preconceito que tinha mesmo. Porque se espalhou essas informações. Assim como se espalhou na época a informação de que AIDS era uma doença majoritariamente de gay. Que foi, inclusive, problema porque tinha muito marido que tinha relação com outros homens, mas também tinha relação com mulher, com a sua esposa, né? O famoso bissexual ou algo do tipo. E acabava transmitindo pra ela, porque na cabeça desses caras, não, isso aí é só doença de gay. Tanto que no Brasil, eu tinha visto um dado disso anos atrás, que o índice de DSTs, que agora nem é mais DST, é IST, tinha aumentado bruscamente entre idosos. Por quê? Porque os idosos estavam transando sem usar preservativo, porque na cabeça deles, tô velho mesmo. Acho que tô imune, mas não tá. Tava um prato descartável, porque ninguém sabia como transmitia. Não podia usar a mesma Era uma toalha. loucura. Verdade. Então, assim, a cabeça da gente fica um mix de inferno. O que foi a lepra no passado, né? Era meio. Exatamente, isso daí, né? exatamente. Então, se era gay, era a mesma coisa que você fala assim, eu tenho fica eu sou afastado. um potencial aidético, Nossa. era uma coisa horrível. E aí, nessa fase da puberdade, eu me apeguei muito ao catolicismo. Sua família já porque era católica? Já, sempre foi. Interior é Porra, eu muito... não sei se vocês... Cara, eu fui uma criança dos anos 90. Nos anos 90, houve uma campanha massiva para o uso de camisinha. Massiva. Tipo assim, eram as campanhas mais criativas. Eu sei de cor uma das musiquinhas das campanhas de camisinha, maluco. forte, né? E família italiana ainda. Ah, é? Então, o catolicismo é forte, muito forte. E teve sempre uma profissão, né, socialmente adequada para quem era gay, né, que era a profissão de padre. Né, porque muita gente, dentro desse contexto encaminhava social, pro basta ver que depois da seminário. depois da aceitação, né, da Basta ver o resultado, né? assimilação do homossexual na sociedade e do tratamento do HIV, o número de seminaristas cai drasticamente mesmo? em toda parte Tem do esse mundo. número mesmo que cai? É uma coisa muito... O negócio do Braulio veio exatamente, o negócio do Braulio. Eu lembro que na época virou polêmica porque era um nome que de fato existia e as pessoas começaram a sofrer bullying por isso, né? Cara, que doideira. Quando eu era criança, os lugares onde mais se via homens gays, e aí é um recorte muito específico porque, teoricamente, numa escola você tem muita gente, então estatisticamente você tem mais chance de ver qualquer coisa. Mas eram professores. Eu tive muito professor gay nas escolas que eu estudei. Era uma forma de se você se isolar e tal.
Isso assim, muito professor claramente gay, né? Porque tem sempre os que não foram claramente, né, gays e tal. Pra essa culpa católica, Exatamente, né? exatamente. Que era muito pesada, né? Ainda é para certas Ainda? pessoas. É, Ainda é para certas pessoas. Então, eu já achei aqui. tem. Deu de água no rosto. Então, aí a puberdade eu meio que me isolei, eu ficava estudando, sempre estudei muito. Então, Leu assim, o livro muito. era bom, sabe, eu falei para Leda, né? A gente estava com a Glória Pérez no aniversário da Lucinha Araújo, aliás. O meu apelido na puberdade era de um personagem da Glória Pérez, Ah, é? né? Que foi o primeiro trans das novelas brasileiras, que era a Sarita Witt. Sarita! Eu tava confundindo com Raíta. É Sarita, pô. Eu lembro desse personagem, cara. Isso marcou muito na época mesmo. Outro que fazia. Sei. Que era aquele cara, né, todo assim, mas assim, que sentava a porrada em todo mundo, era muito Entendi. engraçado. E então a gente fica meio isolado, Eu sempre fui um bom aluno, sempre gostei de estudar, então não fazia falta porque eu passava o resto do dia estudando. Saía da escola, estudava o resto do dia. Mas tinha E sua também- turminha de CDFs, assim, de... Não, imagina. Nem dessa turma você não Não. participava. Não tinha turminha de CDF. CDF era eu só. Só acabou. você? É, Na minha- Isso aí é uma verdade, gente. Nos anos 90, que fui criança nos anos 90, CDF era solitário, tá? Muitos anos depois que surgiu essa história de nerd, e aí nerd tinha grupo. Mas na minha época de criança, o CDF, né, que é cu de ferro, parece, se eu não me engano, porque o cara só fica sentado, ele era solitário. O CDF não se entrosava com outras pessoas, porque tinha a ver com introspecção também. É geralmente uma pessoa muito tímida. A classe tinha uns triste. 3 ou 4, assim. Era triste. Depois, mais pra frente, apareceu um ou outro, mas assim, se eu contar 5, eu acho que eu tô exagerando. E depois disso, ao lado de estudar a questão da igreja, eu era muito envolvido com o catolicismo, comecei a adentrar no campo de estudo de patrística e teologia, muitos com 12 anos. Eu já comecei a tomar contato com patrística, teologia, os mesmo? textos fundamentais. Estudar pra valer mesmo, cair E de aí, cabeça. com 17 anos, eu prestei vestibular, Pra? medicina na Unicamp e direito na USP. Pô, duas coisas totalmente diferentes. Passei nas duas, aí a escolha. E aí? Fiz a besteira de escolher fazer direito na USP, porque Eu sempre acho engraçado quando a galera se surpreende com alguém que fala assim, eu prestei pra direito e pra medicina. Aí os caras falam assim, nossa, tão diferente. Gente, gente, o cara é classe média, porra. Ele só escolheu aquilo que dava grana, não tem nada de demais aí. na verdade eu queria fazer teatro. Mas eu precisava sair do interior, não dava para viver lá. E São Paulo, naquela época, a gente era anônimo, a gente conseguia ser gay sem ninguém saber. É. Né? Começo dos anos 2000. Não Que tinha é por isso que muita gente, quando jovem, quer sair da sua cidade e ir pra cidade maior. Muitas vezes só pra ele ter a chance de tentar ser ele mesmo, tá? E nem tô falando sobre ser gay ou algo do tipo, não. É simplesmente tentar ser ele mesmo, porque numa cidade do interior, quando é ainda mais cidade muito pequena, é muito difícil. Tudo que você faz é muito zombado muitas vezes, né? smartphone. Exato. Né? A gente saía, eram uns lugares de gueto ainda. Eram os lugares de GLS, que se falava GLS. Mas o que? Na época. Balada? Balada, bar. Tudo era meio reduto. separado, né? Sim. Não tinha. GLS seguinte, não era gay, lésbica e simpatizante, né? friendly. Entendi. Na verdade, eu não sei se é friendly. Acho que todo mundo tem uma coceira no toba, fala que é friendly. Eu também acho que se coçar muito... Exatamente. E Tá aí, eu fiquei chocado de saber que ele era um ex-gay. Depois a gente vê mais corte pra entender isso melhor. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.